Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo da última aula. Então, na última aula, a gente viu que todos os seres vivos, eles apresentam algumas características para serem classificados como seres vivos, como, por exemplo, ser constituídos por célula. Todos os seres vivos são formados por células. Eles apresentam metabolismo, um tipo de nutrição, respiração, resposta ao estímulo e também reprodução. Mas na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as células, tá? Quais são os tipos, como são classificadas, tá bom? Então vamos lá. Olha só. As células, elas serão como se fossem os tijolos do nosso corpo. Então, uma casa, ela é feita a partir de tijolos. O nosso corpo é feito a partir de células. Então, o nosso corpo nada mais é do que um aglomerado de várias células, ok? Então, a descoberta da célula teve origem em 1665, quando um biólogo chamado Robert Hooke observava a corte cortiça. O que são cortiça? É aquele material que a gente faz a rolha, tá? Esse material, ele é proveniente, ele vem da casca de árvores, tá? Então, nada mais é do que casca de árvores. Então, como ele observou esses compartimentos, ele deu o nome de célula, que do latim significa cama, ok? Então, a descoberta das células, que são as menores unidades funcionais e estruturais do nosso corpo. Então, qual é a menor parte funcional do nosso corpo? É a célula, bom? Elas são estruturas microscópicas, por isso que elas precisam do auxílio do microscópio para serem observadas, e essa descoberta das células só pôde ocorrer após a descoberta do microscópio, tá? Porque elas só podem ser vistas através dessa ferramenta. Vale frisar que o termo célula foi utilizado por ele, que observou paredes celulares de células vegetais mortas. Por quê? A partir do momento que eu tiro a casca da árvore, essas células que constituem a casca vão morrer, tá? Então, o que ele observou foi esses espaços da parede celular vazios, por isso que ele deu esse nome, tá? De célula, ok? Então, com isso surgiu, então, a teoria celular. Como foi a primeira célula que ele viu na célula vegetal, a primeira teoria da teoria celular que surgiu foram que todos os vegetais eram constituídos por células. Depois também observou que todos os animais são constituídos por célula, então tanto animais quanto vegetais. E aí veio a teoria celular, que é a teoria da célula, que vai ter 3 pilares, tá? Quais são eles? Todos os organismos vivos, desde as bactérias até os grandes animais, são formados por células, ok? As células são as unidades morfológicas e funcionais dos organismos vivos, ou seja, a menor parte funcional do nosso corpo, do nosso organismo, são as células, tá? E todas as células surgem de uma outra pré-existente. Então, onde houve o surgimento das nossas células? A partir da célula do nosso pai, que é o espermatozoide, e a célula da nossa mãe. Quando junta, houve a fecundação e aí houve o surgimento das nossas primeiras células, ok? Então, de acordo com o número de células, os organismos podem ser classificados em 2 tipos. Os organismos unicelulares ou multicelulares. Então, olha só, organismos unicelulares. Então, uni vai ser constituído por uma célula, tá? Que são as bactérias e os protozoários. Geralmente, os organismos unicelulares são aqueles que podem ser vistos apenas com o uso de microscópio, tá? Já os organismos multicelulares, pluricelulares, são aqueles organismos que apresentam várias células. Então, a gente vai conseguir ver a olho nu. Os animais, as plantas, nós, bom? Então, todos aqueles organismos que apresentam muitas células, são formados a partir de muitas células, são chamados de organismos multicelulares, ok? Classificação da célula. Nós temos 2 tipos de células. As células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes foram as primeiras que surgiram, então elas vão ser células mais simples.
Já as células eucariontes vão apresentar estruturas mais complexas, tá bom? Vai ser uma célula mais complexa. Então, vamos lá. Célula procarionte. A característica maior da célula procarionte é que o DNA, que é a estrutura mais importante da nossa célula, ele vai ficar solto dentro da célula, tá bom? Então, esse DNA vai ficar aqui, ó, solto, juntamente com os ribossomos, que é aquilo que dá energia para a nossa célula. A parede celular e a membrana plasmática, juntamente com a cápsula, vão dar proteção para esse DNA. Só que esse DNA vai ficar aqui solto aqui dentro. Já os pilos e o flagelo é aquilo que vai fazer o movimento da célula procarionte. Então, a célula procarionte, ela apresenta estruturas básicas, ela é uma célula simples e foi a primeira que surgiu, ficando somente com as bactérias e protozoários, ok? Depois veio a célula eucarionte, que são as células que vão formar os animais e os vegetais. Então, a principal característica da célula eucarionte é a presença do núcleo. Então, aqui nós temos o núcleo e o nucleolo. O nosso DNA vai ficar dentro do nucleolo. Então, a função desse núcleo vai ser proteger esse DNA, ok? Nós temos também a presença somente da membrana celular, que é aquilo que vai delimitar o tamanho da célula e também vai permitir a entrada ou a saída de substâncias de dentro da nossa célula, ok? Além dessas duas estruturas, nós temos as chamadas organelas, que são estruturas complexas que vão auxiliar o funcionamento da célula, que são retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, a gente também tem outras estruturas. Então, essas estruturas são chamadas de organelas, tá? Essas organelas, elas vão ficar imersas no citoplasma. Então, citoplasma é como se fosse uma gelatininha, onde todas essas estruturas vão ficar imersas, vão ficar dentro, ok? Então, a principal característica da célula eucarionte é a presença das organelas e a presença do núcleo, ok? A célula vegetal, ela também é classificada como eucarionte. Por quê? Ela vai ter a presença do núcleo, tá bom? Só que além desse núcleo, ela vai ter algumas estruturas que só ocorrem, que só apresentam, que só aparecem nas células vegetais, que são a parede celular, tá? Que vai ser uma parede mais resistente do que a membrana plasmática. Os cloroplastos, que são estruturas responsáveis pela fotossíntese, e os vacúolos, que vão fazer o acúmulo e o controle de água, ok? Vamos lá? Olha só, a parede celular. A célula vegetal, ela apresenta parede celular. Essa parede celular, ela vai ser mais resistente, então ela vai dar uma resistência maior à célula vegetal. Porque a célula vegetal, ela tem contato maior com o meio ambiente, então ela vai sofrer mais raios solares, mais chuva, vento, tá? Então, quem vai dar resistência para essa célula vegetal é a parede celular. Essa parede celular, ela é formada por celulose, que é a composição do nosso papel. Então, nosso papel nada mais é do que paredes celulares e célula vegetal, tá? Por isso que ele vem das árvores. E também, além de proteger, ela vai fazer a proteção contra a entrada de patógenos, de organismos externos dentro da célula vegetal, tá bom? Que a gente tem a foto, tá vendo que ela é mais retangular do que a plasmática animal? Então, quem vai dar essa forma e essa resistência é a parede celular, que só é encontrada em células vegetais, ok? Além disso, nós temos os cloroplastos. Os cloroplastos, dentro dele, nós temos as clorofilas, tá? É uma substância que vai realizar a fotossíntese. Então, as plantas, elas vão conseguir o alimento através da fotossíntese. Então, elas vão produzir o alimento através de raios solares e água, tá? Que aí a gente vai ter a formação de nutrientes para essa planta. Essa clorofila, ou a maioria delas, ela apresenta cor verde, por isso que a planta é verde. Então, todo lugar verde da planta, ela vai realizar a fotossíntese através dos cloroplastos, tá? Por isso que nós não temos, porque nós precisamos de outros organismos para obter o nosso alimento. A planta não. A planta, ela produz o próprio alimento dela através da
fotossíntese. Bom, então aqui nós temos os plastos, tá? Cada negocinho desse é chamado de plasto. Juntos vão formar os tilacoides e a estrutura do tilacoide é chamado de cloroplasto. Então, essa estrutura nós só temos nas células vegetais, ok? E também os vacúolos. Os vacúolos é que vai fazer o controle de água e também de substâncias nessa célula. Então, quando nós temos uma falta de água na planta, o que acontece com a folha? Ela fica murcha, quer dizer que o vacúolo está fechado, está vazio. A partir do momento que essa planta consegue água, ela vai encher o vacúolo de água. É onde a folha da planta fica grande, fica vistosa. Bom, então esse conteúdo é bem tranquilo, tá? Eu peço que vocês leiam com bastante atenção o material que eu estou enviando. Qualquer dúvida pode me perguntar lá no grupo. Bom, vamos às atividades. Olha só, as atividades de hoje tá bem tranquilo. Primeiro, a gente vai ter o texto, né? Explicando tudo o que eu falei. Meu pedido é, leia com bastante atenção esse texto. Bom, leia ele antes de iniciar as atividades, a gente tem tempo. Depois, vocês vão copiar as questões, não precisa desenhar, só copiar as questões no caderno e responder, bom? Qualquer dúvida pode me chamar lá no grupo. E a última questão, a 7, é para desenhar uma célula animal e uma célula vegetal. Eu quero bastante capricho nessa atividade, tá? Principalmente nessa questão. Então, vou pedir que vocês copiem de caneta e respondem a lápis, tá? Para ficar mais fácil de eu conseguir ver a foto, bom? Então, é isso, tá? Qualquer dúvida pode me procurar lá no privado, pode me procurar lá no grupo que eu tiro as dúvidas de todos, bom? Então, bom trabalho e boa atividade. Beijo e tchau, tchau.